Olá, bem-vindos ao Off-Label. A nossa convidada de hoje é filha da Sônia, do Aparecido, é noiva do Daniel e a professora Bianca Paschini Garinari, pneumologista, que atua conosco aqui desde o começo do curso, né, Bianca? Desde 2019. Muito bom, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, a honra é minha. Bianca, a gente sempre começa a nossa conversa tentando fazer um vínculo um pouquinho, né, com a sua vida, enfim, com o que a trouxe até aqui. E essa viagem começa com essa imagem que está aqui sobre nós, né, que a gente pede para que você disponibilize antes. Por que essa escolha? Essa imagem, ela traz uma época que não só eu, como todos nós vivemos, que foi um caos. E quem estava lá dentro sabe que o caos era de uma proporção muito maior do que aparentava. Mesmo com todas as mortes, mesmo com todos os números que apareciam lá dentro, era ainda mais intenso, era bem pior. E nesse dia, o padre Adilson apareceu lá na UTI, e trazendo o Santíssimo, e foi um dia que estava assim, terrível. E tanto que nesse dia estava, e quem está na foto, a doutora Adriana Abrão e o doutor Igor Spilka junto comigo de plantão. Então nós estávamos em 3 médicos. E no meio daquele caos todo, a gente abre a porta e tá lá o padre com o Santíssimo, e aquilo inundou a gente de uma esperança, de uma paz, que o resto parecia que fluiu depois disso, sabe? Então essa imagem, ela traz essa esperança para aquele momento de caos. Que foi a pandemia. Que foi a pandemia. Né? Como é que foi isso? Porque você é pneumologista, né? Acho que foi mais linha de frente do que qualquer um, né? Acho que começou por vocês, né? Como é que foi viver esse momento? Como é que foi estar frente a uma doença que ninguém conhecia, né? Com pouca informação, precisando, imagino que de muita coragem, né? Porque a gente acaba entrando no conflito entre as nossas necessidades, os nossos medos e a necessidade dos outros que dependem da gente, né? Como é que foi isso? Acho que desesperador é uma palavra bem que resume. Inicialmente foi desesperador, porque a gente tentava fazer as coisas que tinha de conhecimento e nada dava certo. Aquilo que trazia pra gente, olha, não, vamos tentar tal coisa que na literatura fala isso, para tal doença, talvez dê certo para essa também, não dava certo. Então, inicialmente foi bem desesperador, até que as coisas começassem a andar um pouquinho mais, e a gente tivesse um pouquinho mais de noção do que estava acontecendo, foi muito difícil. E é bem isso, né? A gente acaba pensando mais no outro do que na gente. Então, nesse momento, eu fui para o hospital e eu fiquei só no hospital. Eu fiquei 40 dias dentro do hospital, não saía, para ajudar a equipe que também estava sem saber o que fazer e dar o apoio e suporte para os pacientes também. E você traz uma imagem que é uma imagem da espiritualidade, né? Que simboliza isso. A gente sempre fala da importância da espiritualidade para o paciente, né? Como que foi isso para você em termos de... E para o médico? Isso é igualmente importante? Isso traz ferramentas para enfrentar situações como essa ou não? Com toda certeza. Eu acho que talvez seja mais importante para o médico do que em si para o paciente, porque ele é o médico dos médicos, né? Então, ele que coloca a gente na situação que a gente precisa estar, com as ferramentas que a gente precisa para ajudar o próximo. Isso foi uma ferramenta para você, para estar ali naquele momento? Para suportar aquele momento, suportar. Foi, sem dúvida. Foi uma ferramenta para dar forças, né? Foram dias muito intensos, então a nossa fé sustenta, né? Então era nisso que a gente se apegava. Deus vai prover. E graças a Deus proveu. Estamos saindo dessa fase aí, né? Ela ainda está aí, né? A Covid ainda está aí, né? Eu tenho notificações, né, de alunos que adoecem, e as pessoas se descuidam, né? As pessoas se descuidaram de alguma forma, né? O que a gente precisa fazer? Existe algo que a gente precise fazer que nós não estamos fazendo, em termos de população, em termos médicos, enfim, ou o caminho está correto? Vacinar. Vacinar. Né?
como tiveram muitas coisas ali no meio do caminho, informações falsas, informações parciais, e as informações verdadeiras, científicas, acabaram ficando ocultas em cima de tantas informações falsas, se criou um mito sobre a vacina que não é verdadeiro, que a vacina faz mal, que a vacina pode trazer outros prejuízos para a saúde. Claro que tem reação, como qualquer vacina tem reação, mas o poder de prevenção dela, e que foi o que aconteceu, tirou a gente da fase mais crítica da pandemia, é muito superior. Então, vacinar é o que pode tirar a gente desse escombro que foi, né? E você, né, ao longo da sua formação, você veio para a pneumologia, né? Então, na faculdade eu já gostava de pneumo e eu fui fazendo todo o meu caminho acadêmico na pneumo. E você saiu de Campo, você não é moranguense, né? Eu não sou morense. Na verdade, meu pai era bancário, então eu já fui de muitos lugares. Mas aqui em Campo Mourão foi onde eu me criei desde a adolescência e fiquei a maior parte do tempo. Então eu saí daqui para a faculdade. E sempre foi uma vontade de voltar depois? Você sai, faz medicina, faz clínica médica primeiro, depois pneumo, e depois já era um projeto voltar? Já era um projeto voltar. Minha família estava aqui até então, meus pais moravam aqui, então eu sempre quis voltar para casa. E como que surge essa questão da docência? Também já era uma vontade ou foi circunstancial? Não, na verdade, na época da faculdade eu não gostava. Eu não achava que eu seria professora. E aí na residência que a gente começa a ter um pouco mais de contato, eu comecei a achar mais legalzinho, assim. Mas gostar mesmo foi quando eu entrei aqui. Que daí eu vi que realmente não, esse mundo é meu também. Você fez mestrado depois? Fiz mestrado em ciências pneumológicas, lá pela Federal do Rio Grande do Sul. E fiz a pós em docência aqui também e foi me descobrindo aqui dentro. Uhum. E você, esse ano da primeira turma, você é paraninfa, né? Sou paraninfa. Você é paraninfa da primeira turma. Como que foi isso? Como é que é? Qual é a sensação? É muito gratificante. Quando a gente vai homenagear algum professor nosso, a gente fica, nossa, aquele cara é o nosso exemplo, aquele cara é o nosso objetivo, eu quero chegar nele, naquele nível. E quando a gente está do outro lado e vê que a gente é aquele nível, é surreal. Aquela referência, né? É muito legal. É muito legal. Né? E você acompanha essa turma, você progrediu com esta turma, né? Sim, eu fui acompanhando a T1 desde do comecinho, né? Então eles foram subindo, eu fui subindo junto. E agora eles estão aí, prontos. E dentro da sua atuação fora da docência, você é tempo parcial, né? Você não fica aqui o tempo todo, né? Você tem... Quais são as enfermidades, digamos assim, que mais chegam para você em consultório? Como que é a sua área de atuação como médico? Dentro da pneuma a gente tem vários campos que pode atuar. A gente pode ir para pneumo geral mesmo, clínica, e aí vai tratar DPOC, vai tratar asma, pneumonia, pós-Covid, embolia pulmonar. Então, doenças clínicas, a gente pode seguir o caminho da medicina do sono, então tratar a apneia do sono. A gente pode seguir o caminho de procedimentos para endoscopia respiratória, biópsia pulmonar. Então, tem algumas vertentes. Inicialmente, eu estava em todas essas vertentes. Agora, eu estou só mais para clínica mesmo. E a pneumologia, ela é curiosa, né? Eu me lembro, quando eu estudei medicina, que era uma coisa angustiante. A angústia vem disso, né? Vem dessa sensação de aperto, né? Ver uma pessoa com insuficiência respiratória, né? Com dificuldade respiratória, não é confortável. Não é nada confortável. Mas é aí que está o charme. A gente dá esse conforto. Uhum. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela pneumologia. Então, é gratificante quando você consegue devolver a capacidade de respirar. Claro que nem sempre isso é possível, mas a gente está ali também para dar o suporte, para dar o apoio quando não é possível. Então, é muito legal. E você se vê assim, o seu projeto de médio e longo prazo, ele é um projeto de continuar combinando as duas coisas, docência, assistência? Sim, eu não me vejo sem ser médica, então eu quero continuar como médica, sem sombra de dúvida. Mas agora eu também não me vejo sem ser professora. Então,
eu quero continuar combinando as duas coisas, sim. E você faz, o que você faz enquanto docente? Quais são as suas atividades aqui? Eu acompanho o ambulatório de pneumologia, tanto com o 7º período quanto o internato, e eu dou aula de habilidades pneumológicas para o 3º período. Eu imagino que quem está nos assistindo agora, né, tem uma curiosidade para saber esse trajeto de formação. O que a gente precisa fazer? A gente já falou que você fez clínica, mas detalhe um pouquinho mais. Como que é esse processo, em quais estágios você passa, quantos anos é de formação? Porque às vezes tem um aluno que está ingressando agora, né? E ele não tem ainda muito essa noção desse processo, desse processo formativo para um especialista que não é fácil se tornar especialista, né? Suado, né? São algumas barreiras a se romper até lá, né? Primeira barreira é passar para a medicina, esse é o primeiro, sem dúvida. Mas depois que a gente se forma, a gente vai para a clínica médica, são 2 anos de clínica médica, e depois para pneumologia, pneumo geral são 2 anos. Aí você já é especialista. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, fazer endoscopia respiratória, fazer a medicina do sono, aí é 1 ano a mais depois disso, para se tornar especialista. E a terapia intensiva, ela entra onde aí nesse processo? Na própria clínica, na pneumo? As duas coisas habilitam? Como é que funciona? A terapia intensiva, ela não está dentro da pneumo como uma subespecialidade formal. Então, é um a mais, é um braço acessório, né? Então, enquanto pneumologista, eu não sou habilitada a ser intensivista, tá? Mas dentro da terapia intensiva, a grande maioria das doenças vão precisar de um suporte respiratório, então o pneumologista tem sua importância lá dentro. E eu fui mais como plantonista, eu comecei na UTI como plantonista geral mesmo. E aí ao longo dos anos eu comecei a expandir um pouco mais e ajudava nas rotinas, e depois veio a UTI Covid, que eu assumi inicialmente. Quer dizer, tem então pacientes na terapia intensiva que precisam de um cuidado especializado, não só do médico que é especialista em terapia intensiva, mas que precisa da própria especialidade, né? Do neurologista, do hematologista, do pneumologista, e é aí que a atuação, quer dizer, tem a atuação como plantonista, como médico plantonista da UTI, e tem como especialista dando, eu acho que, suporte mesmo, né? Ao médico intensivista que está ali no dia a dia. O intensivista, ele é como se fosse o clínico geral, então ele vai cuidar do paciente como um todo. Ele vai cuidar se está com febre, ele vai cuidar se precisa trocar um antibiótico, se precisa passar um soro, se precisa colocar alguma outra medicação, então ele olha um todo. O especialista dentro da UTI, ele vai olhar aquele compartimento com detalhe. Então ele vai cuidar exatamente do pulmão, da mecânica ventilatória, do que está acontecendo ali. E dentro da pneumologia, tem alguma coisa nova que a gente pode esperar? A gente sabe que, por exemplo, no campo das vacinas, né, da imunização, a gente tem toda uma corrente nova, inclusive a pesquisadora acabou de ganhar o Nobel, né, com a questão do RNA mensageiro, né? Tem alguma coisa sendo feita, ou o que está para sair, que você tem acompanhado nas pesquisas mais recentemente, que pode ser transformador dentro da pneumologia, ou não disruptivo, super transformador, mas que são avanços esperados no curto prazo para quem tem doenças crônicas pulmonares? Tem tido muitos avanços em relação a medicamentos. Para asma tem muita coisa nova, para DPOC também tem muita coisa nova sendo lançada, inclusive com disponibilidade para o paciente do SUS, não só para o paciente privado. Dentro da parte oncológica também tem muito tratamento novo entrando no mercado, tratamento com potencial curativo bem importante. Tem, acho que as imunoterapias têm crescido isso, muito, né, nessa área, né? Isso. Muito bom, perfeito. Você quer deixar algum recado? Você quer aproveitar esse momento para falar alguma coisa, enfim, para alunos, para pacientes, alguma coisa, alguma informação que você queira compartilhar? Fique à vontade. Eu acho que esse momento é um momento da gente poder expandir a cabeça das pessoas mesmo para o que pode acontecer, para o que pode vir. E a pandemia, ela foi um momento em que abriu a nossa mente para coisas que podem surgir sem que a gente espere, sem que esteja programado.
Então, acho que a gente precisa sempre tentar buscar o rumo da prevenção, né? A prevenção é o nosso caminho para evitar novas catástrofes pela frente. E aí nós estamos falando do quê? Do fumo, do cigarro. Hoje tem os pods, né? Os cigarros eletrônicos, né? Que é uma epidemia. A gente está falando de vigilância epidemiológica. O que compreende isso? Eu vou seguir por duas linhas, porque é muita coisa. Então, a primeira linha é a vacinação, tá? E a vacinação dentro da área da pneumologia, a gente já tem bastante segurança em vacina contra pneumonias, em vacina contra a influenza e agora em vacinas contra a Covid. E vou seguir pela outra área fora a vacinação, que é o tabagismo. Seja o tabagismo convencional, o cigarro normal, mas agora uma grande expansão do tabagismo eletrônico, tá? Vapor, pod, outras modalidades de eletrônico que vêm cobrindo a adolescência. Então, uma faixa etária que antes não usava, agora usando, né? Então, porque acha que é bonito, ou porque acha que não faz mal, e faz. A curto e a longo prazo faz mal, e vem aumentando o número, assim, absurdamente de fumantes. Faz mal comparativamente ao cigarro físico habitual, mas como que é para que as pessoas entendam isso? Né? Mais. A equivalência, a proporção que a gente dá ali é que 10 minutos de cigarro eletrônico equivale a uma carteira de cigarro, a 20 cigarros. E 10 minutos de cigarro eletrônico é rápido. Então, a proporção é maior. A curto prazo, ela vai fazer lesão direta no pulmão. Então, é como se a gente acumulasse vela dentro do pulmão, já que o cigarro eletrônico ele é composto de glicerina, o líquido é glicerina. Então, é como se eu ficasse pingando vela lá dentro do pulmão. A gente chama de pneumonia por gordura. E a longo prazo são os mesmos males do cigarro convencional. Então, é o DPAC, é o câncer de via aérea superior, de via aérea inferior. Então, a ideia, os estudos que vêm sendo lançados é que essas doenças crônicas que eram normais de se encontrar em pacientes acima de 50 anos, agora vão começar a ser encontradas em pacientes jovens, 30, 40 anos, porque está começando muito mais cedo. E é uma catástrofe, né? Uma catástrofe anunciada, que não é por falta de informação. Você já teve acesso a algum relato, alguma pesquisa que tenta endereçar o porquê que se ganha tanto corpo? Porque a gente vem de uma história, né? Que ficou brega fumar. Né? Assim, em algum momento aquele charme, aquele glamour que existia, né? Hollywoodiano até, em relação ao cigarro, ele se perde, fica uma coisa feia fumar em algum momento, né? E agora a gente vê que volta, né? É muito surpreendente, né? A indústria tabágica ela é muito inteligente, né? Então essa ideia de que era brega fumar é para nossa geração. A nossa geração é uma geração que já não tem o número de fumantes que deveria. Então, os nossos avós, eles começavam a fumar lá cedo, de criança, 8, 10 anos de idade. Os nossos pais começavam a fumar mais ou menos em torno dos 20, 30 anos. A gente já não fuma tanto. A geração abaixo ficou um limbo, né? Então, a indústria farmacêutica perdeu dos 10 aos 20, 30 anos de público. O cigarro eletrônico veio para esse público. Então se intensificou propagandas, o glamour, que antes a gente via nas propagandas, né? Aquele glamour, é bonito fumar, aquela coisa, voltou tudo de novo. Só que agora com um dispositivo que é fácil de carregar, que em qualquer lugar você pode usar, que não tem cheiro, que o gosto é suave. Então, camuflou um pouquinho, né, o mal que pode trazer. E do ponto de vista, assim, de vigilância epidemiológica? Claro que a gente não tem bola de cristal, né? Mas o risco é real de novas pandemias ou de situações tão caóticas quanto a que a gente enfrentou há pouco tempo? É real. Então, a gente percebeu que nós estamos suscetíveis, né,
Com a pandemia nós estamos suscetíveis. E o mundo ele tem uma translocação de pessoas muito grande. Então, e muito mais fácil hoje em dia. Para a gente viajar para fora do país é fácil, para voltar é fácil. E a gente não tem todos os cuidados que deveria ter, ainda mais agora depois da pandemia, que as coisas acalmaram, a gente já está voltando a não ter cuidados. Então sim, é possível. Vírus, eles se mutam, eles se modificam. Então, tudo se espera daqui para frente. Né? Então, é manter vigilância, manter o autocuidado, adotar estratégias de prevenção que existem, né? Sim. Que existem e que devem crescer, né? Pelo próprio desenvolvimento aí dessa parte da imunologia, né? Da prevenção imunológica com as vacinas, né? Imagino que isso vai ganhar um corpo enorme, né? Recentemente, esse é um bom caminho, então. É um ótimo caminho, né? Que bom. Eu agradeço muito, foi uma honra recebê-la. E a nossa pergunta final é sempre o que é off-label para você? Off-label para mim é aquilo que a experiência de vida me traz. Porque muitas situações não vão estar no livro, não vão estar nas diretrizes, nos protocolos. Então, off-label para mim é o que a vida me mostra o que fazer. Legal. Muito obrigado, viu? Obrigada. Bom, esse foi o nosso encontro com a professora, a doutora Bianca Paschini Galinari. Eu espero ter a honra e o prazer de tê-lo daqui a 15 dias novamente. Até logo.